Bom dia a todos. Hoje é terça-feira e, como de praxe, a gente sempre começa exatamente às 6 horas da manhã. Hoje estão começando às 6 horas e 1 minuto, mas hoje nós vamos falar sobre um tema que é interessante, né? E é aquilo que a gente sempre fala, né? Que realmente os trabalhos da literatura mostram inúmeras formas de tentar fazer o diagnóstico através da punção biópsia aspirativa, né? Principalmente das massas pancreáticas. E na realidade a gente percebe que inúmeras formas de tentar fazer esse tipo de diagnóstico são feitas através de genômica, metabolômica e tudo mais. Então, esse trabalho vai mostrar uma comparação entre a punção com agulha fina e a punção biópsia, né? Que é aquela que tenta adequar o core para geração de organoides no câncer de pâncreas. O trabalho é um trabalho interessante e vai mostrar alguns temas para a gente discutir em relação à anatomia patológica, citologia, inclusive até a mesma microhistologia. Então, por favor, Diego, fique à vontade para apresentar o seu trabalho. Bom dia a todos. Então, como o Dr. Celso falou, esse é um trabalho que foi publicado na Endoscopy em 2024 e foi publicado por um grupo alemão. Com relação ao adenocarcinoma ductal pancreático, ele é uma condição que é diagnosticada principalmente em estágios avançados e apenas 15 a 30% dos pacientes são elegíveis para ressecção, sendo que a ressecção é o único tratamento potencialmente curativo para essa condição. E essa é uma condição que é resistente a muitas modalidades terapêuticas convencionais e ela, além de ser resistente, ela tem uma capacidade de metastatizar rapidamente para outros órgãos, sendo que a taxa de sobrevivência em 5 anos dessa condição é menor do que 8%. É, com relação aos organoides, né, que o próprio título traz. Então, organoides, eles são células que são geradas a partir de tecidos primários. Então, nós obtemos um tecido primário, seja por uma ressecção cirúrgica ou, aqui nesse caso, por uma punção ecoguiada. E esse tecido primário vai ser cultivado e vai crescer numa estrutura tridimensional e eles vão apresentar a capacidade de se expandir em estruturas semelhantes a órgãos ex vivo, né? Então, é um meio que vai permitir a análise de biomarcadores diagnósticos, a realização de testes de drogas e, assim, identificar vulnerabilidades terapêuticas. Com relação aos organoides derivados dos pacientes com câncer de pâncreas, a criação bem-sucedida de organoide também é possível com material obtido por endoscopia. É o que eu falei anteriormente. E a ultrassonografia endoscópica com a punção aspirativa por biópsia é superior à punção aspirativa por agulha fina em relação à aquisição de tecido histológico e precisão diagnóstica com menos passagem de agulha. Então, aqui eu trago um dado que já é bem estabelecido na literatura, que o FNB, em comparação com o FNA, ele é superior a partir do momento que a gente objetiva obter tecido para análise histológica. Porém, no que diz respeito à geração de organoide, aqui no slide como PDO, organoide derivado do paciente, existem poucos dados que vão dizer qual tipo de agulha é superior para isso. Então, o presente estudo ele teve como objetivo comparar até que ponto a agulha vai influenciar a geração de organoide derivado de paciente com câncer de pâncreas, para estabelecer padrões endoscópicos de tecnologia organoide. Então, para isso, foram utilizadas a FNA, a punção a agulha com agulha fina para aspiração 22 gauge e a biópsia com agulha fina, o FNB, também 22.
E quais foram os critérios de inclusão no estudo? O paciente maior de idade, de maior do que 18 anos, presença do consentimento informado, escrito e preenchido, as massas altamente suspeitas para adenocarcinoma pancreático ductal, essas massas altamente suspeitas que foram identificadas em exame de imagem, tomografia e ressonância. E uma vez que essas massas tinham indicação de receber uma punção guiada por ecoendoscopia, uma vez que era necessário realizar um tratamento neoadjuvante ou uma quimioterapia paliativa. Os critérios de exclusão foram a ausência do consentimento, né? Pacientes gestantes, alguma alteração de coagulação, sobretudo INR ou RNI, como queira, maior do que 1,5 e plaquetas menores do que 50.000, e instabilidade clínica que não fosse viável a sedação do paciente para ecoendoscopia. O desenho do estudo, ele foi um estudo prospectivo e cujo resultado primário foi a geração bem-sucedida de organoide pancreático. E os resultados secundários incluíram o desempenho diagnóstico, que mais especificamente sensibilidade, especificidade e acurácia da FNA e da FNB. Os detalhes do procedimento. Então, como é que foi feito esses procedimentos no estudo? Todos foram feitos com ecoendoscópio linear desse modelo da Pentax e todos receberam FNA e FNB. A FNA, a agulha foi a BA de 22 gauge da Medtronic e a FNB foi a Shark-Core, também de 22 gauge da Medtronic. A ordem foi randomizada e não houve a necessidade de troca da haste da agulha. O que foi trocado foi apenas o tipo da agulha interna, a FNA por FNB. E os espécimes foram separados para análise histológica e para a geração de organoide. Eles foram obtidos de forma separada por cada tipo de agulha, ou seja, todo paciente recebeu punção com FNA e FNB e para cada agulha que foi puncionada foram separadas duas amostras. Então, cada paciente recebeu ao menos 4 passes aí, 4 punções. Essa é uma imagem do artigo que ele mostra uma ilustração, então sendo feita a ecoendoscopia com pulsão e enviada para o processamento de amostra da biópsia e uma parte para histologia, outra parte para a geração de organoide. Voltando aqui um pouco, ainda nos detalhes do procedimento, o artigo ele traz um detalhe que eu acredito ser relevante, que todas as punções elas foram realizadas com o método slow pull. Então, pelo que eu entendi, não houve a aspiração, né? Foi através do método slow pull. Não houve a utilização de vácuo. Ainda, desculpe, mas no detalhe do procedimento retornando, eu queria dizer que o artigo traz também que não foram excedidas mais do que 2 tentativas por agulha para cada propósito, para cada material obtido. Ou seja, se ao lado foram feitas no mínimo 4 passagens, 4 punções aí, no máximo foram feitas 8. Então foram entre 4 e 8. Então, com relação aos resultados do trabalho, o perfil de pacientes do trabalho foram selecionados 50 pacientes, pacientes esse recém-diagnosticados com adenocarcinoma pancreático ductal. A média de idade desses pacientes foram 74,5 anos e houve uma distribuição homogênea entre os sexos. eh, e o IMC também semelhante, pacientes não eram obesos, e uma pequena parcela desses pacientes foram diagnosticados com diabetes mellitus e outra pequena era fumante. O período de estudo foi um período, foram 50 pacientes e o período de estudo foi em torno de 1 ano e 3 meses. Com relação às características da lesão, então, a maioria das lesões estavam localizadas na região do corpo pancreático, 60% das lesões. E o tamanho médio dessas lesões foi em torno de 32 milímetros.
e o número médio de passagens da agulha para o diagnóstico histológico positivo foi 1 para cada tipo de agulha. E não houveram eventos adversos graves, não houve nenhum caso de pancreatite ou de sangramento pós-procedimento. Ainda nos resultados, com relação ao desfecho primário, né, que foi justamente o que o artigo propunha. Então, nesse gráfico, a gente tem a visão geral dos organoides estabelecidos pelo tipo de agulha. Na primeira coluna, a gente mostra os números de pacientes que tiveram organoide estabelecido apenas através da FNB. Na segunda coluna, através apenas da FNA. E na terceira, tanto por FNA, tanto por FNB. Ou seja, o resultado primário do estudo foi obtido em 17 pacientes daqueles 50 que foram incluídos, 34%. Desses 17, 9 foram só FNB, ou seja, esses 9 representam 53%. 2 só foram apenas por FNA, que representam 12%, e 6 que representam 35%, tanto com FNA, tanto com FNB. Então, a gente pode dizer aí que 15 pacientes, ou seja, 30% dos pacientes daqueles 50 tiveram os organoides gerados por FNB. E de 8 pacientes, 16% tiveram organoides gerados por FNA. Com relação aos resultados de histologia, esse é um dado que o artigo nem traz em gráfico, mas eu trouxe aqui em texto. Ele revelou malignidade em 42 casos do total dos 50 incluídos no estudo. Então, 84% dos pacientes tiveram malignidade identificada através da histologia. Dos 17 casos que tiveram organoides gerados, a histologia revelou malignidade em 13, em 76% dos casos. E 2 casos histologicamente falso-negativos tiveram os organoides estabelecidos. O performance diagnóstico, o desempenho diagnóstico, foi um desfecho secundário do trabalho. E aqui a gente traz esses dados, no qual a sensibilidade 61% para FNA e 84% para FNB. Especificidade 100% para ambos os tipos de agulha e acurácia de 61% para FNA e 84% para FNB, com um P de igual a 0,18. Então, já entrando nas discussões, a gente vê que os organoides derivados de paciente representam um modelo tumoral em miniatura de um adenocarcinoma pancreático ductal humano e pode ser gerado rapidamente. Esse é um conceito. E as amostras guiadas por ecoendoscopia apresentam baixo risco de complicações e podem ser geradas repetidamente em qualquer estágio do câncer de pâncreas, ou seja, ele quer dizer que você já pode ter feito uma punção e ao longo do tratamento você pode realizar uma outra punção para gerar um novo organoide e ver como é que a doença se comporta. A histologia ainda é o padrão ouro para o diagnóstico geral do câncer de pâncreas, além de que é pré-requisito para você iniciar um tratamento quimioterápico. E pesquisas futuras devem ser realizadas para identificar a agulha de FNB que oferece as melhores capacidades de análise histológica e molecular, ou seja, porque já está bem estabelecido que a FNB é superior à FNA para você obter a amostra histológica. E os organoides derivados dos pacientes, como biomarcadores funcionais, eles podem complementar o diagnóstico na prática clínica do futuro. Quais foram os pontos favoráveis do estudo? Então, eles colocam como sendo o primeiro estudo prospectivo e randomizado que comparou ecoendoscopia com FNA e FNB com relação ao estabelecimento de organoide de câncer de pâncreas recém-diagnosticado, que ele traz no próprio estudo que tem estudos anteriores que já tentaram estimar a geração de organoide, só que anteriormente à punção com FNB, o paciente já tinha sido puncionado com FNA. Então não foi uma condição de câncer pancreático recém-diagnosticado.
Enfim, ele traz isso como um ponto favorável. E como uma limitação, houve uma taxa relativamente baixa de organoide estabelecida, apenas 34%. E para gerar, aí ele tenta explicar, né, essa taxa tão baixa, porque para gerar os resultados comparáveis dentro dessa corte, ele seguiu um protocolo original de composição dos meios de cultura. Ou seja, ele quer dizer que existem novas tecnologias que podem incrementar e melhorar as taxas de geração de organoides, só que para isso ele teria que desviar um pouco do protocolo original que é estabelecido para os meios de cultura e para a geração de organoide. E com relação às conclusões, a ultrassonografia endoscópica com a punção, é, a biópsia com agulha fina é superior à punção aspirativa com agulha fina em termos de geração bem-sucedida de organoide e no desempenho diagnóstico, embora não tenha sido observada significância estatística. E a FNB é o padrão para avaliação histológica e também pode ser vantajoso para a aquisição de organoide. Obrigado. Muito obrigado, Diego. Como vocês podem ver, pode deixar na tela ainda, Diego. Como vocês podem ver, esse é um trabalho, né, que compara duas técnicas que a gente cada vez mais tem insistido, que é a ecoendoscopia com agulha fina para aspiração, que no caso aqui não foi feita aspiração, foi feita aquela técnica de slow pull, e também da FNB que permite a aquisição tecidual. Pois bem, eles estão criando aqui um novo, entre aspas, modelo para o diagnóstico do câncer de pâncreas, principalmente nas lesões sólidas de pâncreas, onde eles cultivam as células obtidas através dessas duas formas. E como vocês puderam ver, apesar de não ter diferença estatística, a FNB parece ser melhor do que a FNA. Mas é, na verdade, mais uma técnica que é criada para tentar melhorar os pífios resultados, né? Como vocês podem ver aí, se você puder colocar aquela primeira tela, né? Aquela tela dos resultados, seria interessante mostrar. Aquela que mostra os resultados, né? Acho que uma antes. Aquela que De mostra secundário. 61%. Pois bem, então vocês estão vendo aí a performance diagnóstica da FNB, que é de 61%, quando você usa citologia, e da FNB, que é de 84%. Só para vocês terem uma ideia, né, hoje, por exemplo, os nossos resultados em relação a isso da FNB, depois o próprio Philadelphia pode analisar, ele é muito maior do que isso, né? Está em torno de 94, 95%. Mostrando que realmente, né, a forma como está sendo feita o preparo do material, e é isso que agora a gente está tentando bater, né, ou seja, está tentando mostrar, é que realmente essa é a grande diferença do que se consegue com a obtenção de tecidual das amostras que a gente tem. Então, para vocês terem uma ideia, é mais uma forma de tentar melhorar o diagnóstico já tão cansado, né, em relação a um procedimento citológico. Então eu gostaria de saber a opinião do Philadelphia, né, Phil? Eu queria saber já inicialmente a sua opinião, porque você é o patologista em relação a esse trabalho. Se você puder colocar alguma coisa a mais, a gente tem também bastante residentes aqui, né? O que é que você entende por organoides? Se você tem alguma experiência com isso, né, eu acho que vale a pena a gente já esmiuçar essa parte da técnica, em relação à técnica que existe. Tá. Bom dia. Eu tô com algum problema com o vídeo aqui. Não, sem Estão problema. ouvindo, né? Estamos ouvindo perfeitamente. Tá. Olha, bom, essa tecnologia é a primeira vez que eu vejo em pâncreas. O pessoal fala muito disso para cérebro, fígado, principalmente, né? Músculo esquelético, intestino. Bom, a partir da obtenção desse material, você processa o meio de cultura em 3D até a formação de um micro-órgão da onde foi colhido o material. Bom, eu acho que assim, tem alguma diferença do que nós vamos processar para diagnóstico, não é? Porque eu acredito, não está dito no trabalho, e
assim, tudo que eu li, aparentemente você joga no meio de cultura célula viva e conservada por crio, né? Ela tá preservada por refrigeração, normalmente para cultura é -80, né? Então, o que eu suponho que nesse trabalho o pessoal obteve material e, e, e ele tem que ser analisado se o material é representativo pela histologia e ou citologia, né? Não sei como eles fazem, a gente sempre fez histologia tanto para FNA, tanto para agulha fina quanto agulha grossa, a gente sempre fez histologia, né? Que é isso que deve dar esse resultado elevado que você falou agora, né? Assim, obtenção de material para diagnóstico é superior a 95%, né? Então, uma vez obtido o material, eles possivelmente, ao mesmo tempo, eles têm um material adicional colhido e conservado em crioconservação. Uma vez constatado o diagnóstico, aí que eu acho que eles enviam para a formação dos organoides, né? Então, em um determinado momento do trabalho, eles falam do ROSE, né? Que a gente sempre critica muito, porque, assim, pelo menos no nosso meio, é praticamente inviável. Primeiro, pelo custo, aliás, muito antes do custo, é pela formação do profissional, né? Nós não temos citologistas técnicos capazes de te dar uma resposta adequada sobre se nós estamos dentro do tumor ou não, né? Segundo, a gente sempre falou muito dos, dos falsos positivos obtidos no ROSE, né? Você tiver uma pancreatite, se tiver uma área de necrose, que costuma sempre estar acompanhada, a chance de você dar um falso positivo aí é muito grande, né? No ROSE. Então, eu acho que isso que precisaria ficar claro, quer dizer, você processa o material para histologia, né? E, ao mesmo tempo, você tem uma parte dele, ou uma das punções já reservadas para a conservação em crio e posterior desenvolvimento do organoide. Eu acho que essa é a técnica, né? É isso que eu estou pensando agora. Não sei se ficou mais alguma questão. Não, é isso mesmo, né? Eu acho que o que chama atenção nesse trabalho é justamente esse resultado de FNA, né? Que é de 61%, ou seja, para as lesões sólidas do pâncreas, é um resultado muito baixo, né? Em relação àquilo que a gente consegue, né? Com um patologista experiente e também com a técnica que a gente utiliza da microhistologia. Então, isso eu não tenho mais muita dúvida em relação a essa assertiva. Eu queria saber se alguém tem algum comentário aí, ou se o Marcos Clarence tem algum comentário, o Humberto, o próprio Jorge, se eles quiserem fazer algum comentário. Só lembrando que do ponto de vista metodológico, né, esse é o melhor método, né, esse é o melhor desenho de trabalho, de um trabalho randomizado, né? Ou seja, você faz no mesmo paciente a utilização da agulha e você alterna, né, se primeiro ou se segundo, né? Só lembrando da parte de metodologia desses trabalhos. Alguém tem algum comentário? Marcos? Olá, bom dia. Bom dia, Marcos. Tudo Primeiro, bem? bom dia. Parabéns aí, Diego. A apresentação foi muito boa. A tendência é melhorar a cada dia, sem dúvida nenhuma, e tem que fazer esse exercício. E, e é como você falou, né, Jorge? Do ponto de vista de metodologia, eu não sou craque, enfim, em metodologia, mas o que eu senti que o trabalho foi bem feito, né? Pelo menos a intenção, né? Randomizar, prospectivo. Eu não entendi muito bem essa questão de organoide. Aí eu fico pensando assim, tirou tecido para desenvolver essas células, aumentar e com isso aumentar a possibilidade de examinação.
Eu não entendi muito bem isso. Agora, o que é importante, Celso, é que esse é um caminho, é um caminho que vai ser o presente e o futuro. Porque, na maioria das vezes, a gente encontra esse paciente com um tumor avançado. Então, acreditamos que o caminho futuro é tratar o paciente localmente com drogas. Porque esses pacientes a gente vê no hospital dia e no hospital escola, já chegam com um tumor avançado. Aí, o estudo molecular, será que vai gerar, e eu acredito que sim, a possibilidade de novos fármacos? Eu vejo aí a todo instante doença inflamatória, é um fármaco atrás do outro, modifica a molécula e tal. Então, eu acredito que tumor de pâncreas, e que na maioria das vezes a gente só consegue dar diagnóstico avançado, ou com paliação, ou naquele estágio borderline. Então, eu acredito e estou torcendo que a gente vai tratar esses pacientes com a melhora dos fármacos e tratamento local, radiofrequência, uma interrogação. Mas eu não entendi muito bem essa questão do organoide, né? Será que isso é uma forma de você ter um tecido melhor para você estudar melhor, ver a parte molecular? Me parece que ficou assim meio em dúvida sobre isso. Eu não sei se poderia esclarecer mais. Mas eu acho interessante e o futuro é isso, é tratamento quimioterápico e provavelmente local, já que na maioria das vezes esses tumores são diagnosticados numa fase mais avançada. Acredito que sim, isso. Fila, você quer É, responder isso? é o, o, o modelo, Qual é a esse função, modelo. qual é a função do organoide, né? Então, você submete in vitro para marcadores moleculares e você faz testes terapêuticos in vitro, né? Você usa aquele material para ser testado para o que ele vai responder. Ah, e eu acho que onde vai chegar é você vai submeter aquele tecido a anticorpos próprios da passarinho batendo no vidro. Vai submeter Então a morreu, parceiro. anticorpos próprios daquele tecido. Então você vai fazer um estudo absolutamente daquilo que a gente chama de medicina, oh meu Deus, o tecido próprio Precisão? daquele paciente. Então, aquele paciente vai responder de formas distintas de outros, e você vai estudar isso através daquele material próprio do doente. Eu não Então, sei professor, se professor Fila, isso certamente vai gerar a possibilidade de teste de fármacos isso, apropriado para aquele paciente, né? isso, medicina de Então, precisão, pronto, é, é isso mesmo. então, então eu acho, Celso, isso muito bom, e a gente já pensava sobre isso, de ter tratamentos específicos para aquele grupo de paciente, porque tem uma determinada estrutura molecular e isso fazer um tratamento mais focado. Eu acho que isso é o futuro. E esses pacientes precisam, porque a maioria são pacientes de tumor avançado, né? A gente vê na sua escola. Eu acho muito interessante. Espero eu alcançar isso. Na verdade, a gente tem que deixar claro o seguinte: esse trabalho ele mostra a função da obtenção de organoide, né? Entre aspas, o intuito aqui era simplesmente fazer o diagnóstico, né, da lesão. E a gente percebe aqui que o organoide, em relação a isso, não é, não é tão diagnóstico, ou seja, não muda muito essa capacidade diagnóstica. É Mas baixo. exatamente. Mas o organoide, realmente, pelo que eu tinha conhecimento, Fila, você me corrige se eu estiver errado, tinha conhecimento de organoides em relação àquilo que se faz para lesões cerebrais. Eu sei que, por exemplo, para lesões cerebrais, como também é muito difícil o tratamento quimioterápico, né? A grande maioria desses pacientes é radioterápico. O que eles fazem? Eles criam esse tecido, aí eles cultivam esse tecido, crescem o tecido e eles vão fazer aquela exatamente medicina-alvo, né? Ou seja,
eu vou testar esse quimioterápico, vamos ver se funciona nisso aqui. Eu vou testar a radioterapia, vamos ver se funciona. Então, é mais ou menos isso que eu tinha, né? Não, E é, realmente você vê que a FNB ela consegue muito mais organoides do que a FNA. Então, isso é a única coisa que a gente faz. Agora, em relação ao diagnóstico, a gente pode dizer que é uma técnica que não funciona, né? Não é uma técnica muito boa. Pelo menos foi isso que eu... eu ia, assim, eu estava pensando aqui que comparativamente ao que eles propõem do Rose, eu acho que o exame por estereomicroscopia na hora da punção, eu acho que é muito mais efetivo para você falar, olha, aqui eu estou pegando material, aí tanto faz se é FNA e FNB, você olhando no microscópio, diretamente microscópio estereoscópico, né? Não o de histologia, você já separa o material. Olha, esta aqui é a área representativa, tecidual. Eu acho muito mais garante que você não vai estragar material dessa forma do que você fazer um, um imprint, né, daquele tecido numa lâmina. Que aí, isso estraga o material, né? Perfeito, perfeito. Marcos, mais algum comentário? Eu fiquei aqui imaginando, por que eles não associam a aspiração? Será que a aspiração deforma o material? Será que é isso? Porque o que a gente faz no dia a dia é a agulha entrar e sair, retirando o mandril de maneira lenta, e retirar, entrar e sair, e depois, por fim, a gente coloca a aspiração, né? Isso é o que eu faço aí, vi Celso fazendo, não sei se ele continua fazendo assim. Eu não sei por que eles não colocam a aspiração. Será que estraga o material? Será que com aspiração vem mais material? É um detalhe da técnica que eu Diego, imaginei aqui. eles falam alguma coisa no trabalho a respeito dessa questão que o Dr. Marcos levantou? Não, eles não justificam, porém eles só citam que foi utilizada a técnica slow pull, Tá, mas ele não entra nesse mérito de o motivo de estar usando essa técnica. perfeito. É, o, o importante é que mostra mais uma vez que FNB a gente tem que praticar e escantear cada vez mais FNA, né? Enfim. Não, isso que você acabou de falar, assim, eu não tenho mais muita dúvida em relação a isso, apesar de ser contrário, né? Por exemplo, a maioria dos serviços usam a agulha de FNB, única e exclusiva, FNA e FNB única e exclusivamente para alguns casos separadamente, né? Eu sempre falo o seguinte, no nosso serviço a gente só compra dois tipos de agulha, agulha de 19 gauges para a gente fazer alguma coisa terapêutica, onde a gente utiliza, né, ou vai utilizar a agulha como o início do nosso procedimento. Então a gente precisa de uma agulha de 19 gauges para passar o guia. E a agulha FNB, né, eu acho que é a agulha que pode ser usada tanto para lesão cística do pâncreas, quanto para lesão sólida do pâncreas. Bom dia, Jorge. Eu já vi o Jorge abrindo a câmera aí, então, por favor, fique à vontade para fazer os seus comentários, seus valiosos comentários. Só precisa ligar o microfone. Bom dia a todos, né? Eu acho que o trabalho é bem interessante, sim, né? Agora, eu penso que esse trabalho ele foi feito mesmo para pacientes para paliação, né? Porque primeiro o tamanho da lesão, que foram a média de tamanho é 3,5 centímetros, né? Que já sugere uma lesão realmente grande, não é uma lesão pequena. E provavelmente o objetivo é o que Marcos Clarencio bem falou aí, né? Quer dizer, ter material para submeter a essa avaliação. Eu tenho algumas dúvidas, primeiro com relação à própria técnica de punção e segundo com relação a essa tecnologia de organoide, né? Com relação à técnica de punção, eu fiquei em dúvida se tantas punções e a alternância entre as agulhas, se isso não geraria dificuldades à medida que o tempo, que as punções fossem
sendo realizadas, né? Que se as últimas punções não seriam mais dificultadas pelas primeiras. Então, isso aí vocês podem me responder. Como ele utilizou uma técnica, pelo que eu entendi, randomizando, né? Então, a gente começando talvez com FNA, outras começando com FNB, talvez valesse a pena no trabalho ele especificar se isso trouxe alguma repercussão no resultado final do trabalho. Eu acho que não é um trabalho para diagnóstico, não. Eles já tinham um diagnóstico dessa lesão como uma lesão de câncer, né? E estavam buscando aí aprimorar, talvez, essa coisa mesmo do follow-up, da químio, da radioterapia, etc. A segunda pergunta que eu tenho para o Fila é no sentido de que existe um pressuposto aí teórico para fazer o organoide que a gente tem uma proliferação monoclonal de células que essas células vão gerar um pequeno tecido lá que poderá ser experimentado. A minha dúvida é se no câncer de pâncreas, ainda que a gente tenha uma proliferação monoclonal, se os diversos tipos celulares, quer dizer, se a gente não tem tipo um fenômeno aí de cluster celular, né? E se essa proliferação ela permite mesmo fazer essas prospecções, né? Ou se a gente tem um pool de células monoclonais, mas com comportamentos biológicos diversos, que talvez essa prospecção não seja tão útil assim, né? Melhor do que nada, com certeza é. Mas nem sempre a proliferação monoclonal significa que o comportamento biológico dessas células será exatamente o mesmo, né? Porque a expressão genética aí, ao longo do crescimento celular, ela pode variar. Um tumor altamente metastático e com a capacidade de sobrevida de metástase tão grande quanto o câncer de pâncreas, eu presumo que as alterações adaptativas dessas células significa que a gente não tem um tecido único, mas múltiplos tecidos que vão variando conforme o implante e conforme o crescimento celular, inclusive com interação entre essas células e o meio ambiente, vasos, etc. Mas isso o Fila pode me dizer se essa técnica ela realmente serve como prospecção para terapia ou não. E se tivermos algum oncologista aqui, que os oncologistas são eles que nos pedem tecido, né? Então, quando a gente faz já qualquer tipo de diagnóstico, nós já temos o diagnóstico, não, mas para fazer qualquer coisa, nós precisamos de tecido. Então, eu queria ouvir se a gente tiver algum oncologista, a opinião de se isso é válido mesmo para câncer de pâncreas ou não. Ou se a gente não está transpondo uma, uma tecnologia, né? Mas essa transposição nem sempre é possível. Então, se vocês puderem responder duas perguntas, eu agradeço. Celso, posso? Que eu ia fazer um comentário Claro, muito claro. Oi, correlato. Rodrigo. Bom dia a todos, bom dia, doutor Jorge. Eu ia muito na sua linha. E antes de tudo, claro que é uma tecnologia brilhante, genial, não sou contra de forma alguma. É bizarramente interessante a gente pensar que saímos de uma ideia inicial de fazer clones para fazer tecidos, para substituir tecidos que não estão funcionando bem, e agora a gente está clonando os nossos cânceres, né? Basicamente, criando nossos cânceres em cativeiro. Mas isso daí, quando eu falo de organoide, eu sempre me lembro, que talvez eu ainda tivesse na época da faculdade, ou um pouco depois, quando se começou a falar muito de imunoterapia para tumor. E eu lembro que lá no começo eu vi uma aula sobre EGFR e imunoterapia. Eu falei, putz, não tem jeito, esse negócio vai matar todos os tipos de câncer. Vai inibir esse receptor aqui, não vai ter neoangiogênese, a gente vai sufocar todos os tipos de câncer e a cura do câncer. Aí você faz a droga faz exatamente o que você quis e o tecido imediatamente vai se adaptando. Acho que semana passada a gente fez o comentário de que como é diferente o comportamento biológico do câncer de pâncreas, do adenocarcinoma ductal pancreático, do corpo para a cabeça. E ninguém sabe explicar por quê. Então, em teoria, seriam tecidos semelhantes, tendo comportamento biológico razoavelmente diferente, mais agressivo no corpo e na cauda, outro padrão de infiltração de tecidos, outro padrão de metastatização, e provavelmente isso está relacionado com o meio ambiente, o micro meio ambiente, né? Então, assim, em última instância, doutor Jorge, acho que a grande sacada,
E talvez a grande, vamos dizer assim, defeito dessa tecnologia é que dentro do nosso corpo, além de testar droga, tem que testar anticorpo, tem que testar vaso, tem que testar oxigênio, tem que testar milhares de proteínas que estão circulando, milhares de células que também estão interagindo com esses tecidos o tempo inteiro. Eu lembro muito de um artigo da Nature que mudou completamente a minha cabeça, mas completamente minha cabeça sobre oncologia, quando eles demonstraram que uma metástase, todo mundo falava, tem mais metástases hepáticas de câncer coloretal no fígado direito, porque o fluxo em termos de volume da veia porta direita é maior que da esquerda. Então a célula sai do tumorzinho do intestino, vai para a veia mesentérica, maior parte desse sangue vai para o fígado direito, então a gente tem mais metástase hepática no fígado direito. Quando eles provaram que, na verdade, antes de ter uma metástase, células da medula óssea migram para o tecido-alvo no fígado, criam um nicho celular e aí sim há uma migração de células do tumor primário para o fígado. Quer dizer, olha o nível de intercomunicação celular que a gente tem dentro do nosso corpo, né? Então, eu acho que esse é o ponto-chave dessa tecnologia que o senhor falou, que é isso, dentro do nosso corpo é diferente de dentro de um clone em outro ambiente. Mas é claro que eu acho que essa tecnologia vai ter muita função em testar drogas antes de colocar em vivo, quer dizer, testar no paciente, em descobrir diferentes tipos de pequenas características desses tumores que vão ajudar a gente para frente. É uma tecnologia muito legal, mas vai ter suas limitações. Perfeito. Obrigado, Não, Rodrigo. Fila. Olha, foi legal que o Rodrigo deu essa visão macro muito fantástica, né? Agora, se a gente levar para o micro, e tentando responder a pergunta do Jorge, eu acho que é exatamente isso que vai acontecer. Você vai ter uma reserva tecidual lá, onde você vai, o tumor responde num primeiro momento, para de responder num segundo, você descobre naquela reserva tecidual um outro subset de células responsivas. Assim, vou dar um exemplo corriqueiro aqui. Embora a instabilidade de microsatélite seja muito rara, nós estamos falando em termos de 2% no adenocarcinoma ductal pancreático originado do panin, e tem referências de 7 a 12% quando ele é derivado do IPMN. Bom, o que eu vejo mesmo numa casuística muito pequena, que às vezes você tem subsets dentro da instabilidade microsatélite, você vê positividade para 40% das células com instabilidade. Quer dizer, isso, para mim, você tem que considerar o paciente como positivo para instabilidade microsatélite. Mas ele não tem 100% de células instáveis, né? Então, eu acho que é isso mesmo. O tumor é heterogêneo, né? E nós vamos ter, a partir de um modelo extra, o paciente, né, um modelo in vitro, vamos dizer assim, chance de ir testando os vários clones e subsets responsíveis, né? Eu acho que esse vai ser o modelo. Vamos lá, como as nossas culturas, né, uroculturas, por exemplo, né? Em pulmão a gente já sabe que isso funciona, né? Então eu acho que no pâncreas é a primeira vez que eu ouço falar que o pessoal está fazendo os esferoides, né? Agora eu acho que é isso, o conjunto todo é muito mais amplo do que exclusivamente a célula lá in vitro, né? E o conceito de que o tumor é heterogêneo. Tem que ter todo o meio ambiente responsivo do doente, né? Claro, isso que o Rodrigo explicou aí. Eu acho que do ponto de vista clínico, né, se essa técnica, por exemplo, for começar a ser utilizada para o câncer de pâncreas, e eu acho que ela é uma técnica interessante, ou seja, a obtenção de organoides, eu acho que não tem dúvida que esse trabalho mostra, é um trabalho randomizado, é um trial controlado, que tem uma metodologia robusta e mostra que é possível obter organoides. Entretanto, o que você deve usar é o quê? É a FNB e não a FNA.
Isso é uma coisa que, pelo menos, é o que esse trabalho mostra, é o que eu tiro de conclusão. Até uma conclusão um pouquinho diferente daquela que foi apresentada, né, no próprio trabalho, né? Pelo menos foi o que eu entendi desse trabalho. Jorge, você tinha feito uma pergunta em relação à biópsia, né? A técnica de biópsia propriamente dita. Você não quer repetir, por favor, para a gente poder responder para você? Pois não. A minha dúvida é se a sequência de biópsia, né, se ela Isso. interfere no resultado. Porque se eu começo com FNA e termino com FNB, isso pode ser diferente de ter começado com FNB e terminar com FNA. Enfim, essa sequência, do ponto de vista técnico, eu presumo que vai trazer alguma repercussão. E ele deveria ter especificado no trabalho, né, nesses casos que foram obtidos os organoides, talvez eles não tenham registrado essa sequência. Uma vez que ele randomizou, ele não registrou qual foi a sequência. Mas eu pergunto a vocês se, do ponto de vista técnico, se após uma primeira ou segunda, né, foram de 4 a 8 punções, então é um número grande de punções. Após as punções, essa técnica não vai se tornando mais complexa ou não? Então, eu vou te falar por experiência própria. Nós publicamos um trabalho logo no início, né, que a gente começou a utilizar a agulha de FNB. Então, a gente fez um trabalho bem semelhante a esse, que inclusive está publicado no Arquivos Brasileiros de Cirurgia Digestiva, que é o seguinte: a gente fazia FNA e FNB. E o que eu posso te dizer da minha experiência própria foi que, ou às vezes FNB e depois FNA, é que quando a lesão é grande, você não tem grandes problemas em relação a fazer uma ou outra depois. Entretanto, nas lesões menores do que 2 centímetros, você vai sofrer um pouco, né? Você vai sofrer um pouco com sangramento, que pode ocorrer no trajeto da agulha, e isso é uma coisa que pode prejudicar o seu material. Pelo menos é isso que eu posso te falar de experiência de já ter feito um trabalho com esse tipo de metodologia. Então, acho que nas lesões pequenas você vai ter dificuldade. Nas lesões grandes, como foram aqui, acho que eles não tiveram muita dificuldade. Eu acho que até por isso que eles não comentaram absolutamente nada, né, Diego? Não sei se eles comentaram alguma coisa a respeito disso que o Dr. Jorge tá fazendo essa observação. Não, no trabalho eles não comentam nada a respeito disso, Perfeito, mas foi até uma dúvida que eu tive também. E perfeito. aí eu trago até outra dúvida agora. O fato de que ele não trocou a haste, apenas a parte interna da agulha, permanece sem influenciar, no- uma vez que a massa era grande. Sim, a priori permanece, né? Porque o que eu entendo por agora, né? O que eu entendo por não ter trocado a haste, eu acho que é assim. Ele fez as duas punções, porque ele fez duas punções com FNE e duas punções com FNB. Então, ele muito provavelmente ele simplesmente nem colocou a haste, né? Ele não pôs uma haste na outra, né? Essa é uma técnica que está descrita no trabalho. Eu não sei, mas é assim, não é uma técnica do nosso dia a dia, né? Honestamente, eu confesso que não entendi muito bem o que ele quis dizer com isso. Porque você pode fazer uma nova punção colocando o mandril no interior da agulha ou não utilizando esse mandril no interior da agulha. Tanto isso pode ser feito pela FNA quanto pela FNB, né? Eu acho que na FNB, na FNA, eu usava muito sem colocar o mandril na agulha. Eu fazia uma, duas, três punções. Agora, na FNB, eu acho que você prejudica o resultado, porque você pode coletar material da parede gástrica, e isso pode atrapalhar os seus resultados. Marcos? É, não, apenas para lembrar, né, Diego, que a maioria foi no corpo do pâncreas, né? E a maioria dos tumores de pâncreas de adeno é mais cabeça, né? E o tamanho da lesão é mesmo 13 centímetros, como o Jorge falou, ou é 30 milímetros? Eu não. 3,2 centímetros, já são lesões grandes, né? Ah, não, tudo bem, É não que é tem 13. tem lesões de 15 milímetros e Isso, tem uma de 11 isso, centímetros. isso. Ok, ok. Alguém tem mais algum comentário, por favor? Que bem à vontade aí. Se alguém quiser fazer o comentário, levanta a mão, pode abrir a câmera e fazer o comentário.
ou simplesmente manda a pergunta aqui pelo chat mesmo, a gente pode responder. Bom, perfeito. Se ninguém tem mais absolutamente nada em relação a esse trabalho, vamos passar para o caso clínico. O Humberto, ele preparou um caso e ele gostaria de preparar. Então, Humberto, se você quiser compartilhar a sua tela, fique bem à vontade. Humberto aí tem 15 minutos para apresentar o caso clínico que ele fez. Humberto, está ouvindo a gente? Estou ouvindo, bom dia a todos. Humberto hoje não falou absolutamente nada, né? Estou até espantado. Eu estou na convalescência. É, né? Vamos lá, Humberto. É, Pode compartilhar sua tela aí. estou tentando aqui, vamos ver. Entrou aí? Entrou Tá mesmo? entrando. Ah, já entrou. Pode tornar em tela grande que já beleza, tá tudo bem. Então, gente, isso não é nenhum caso incomum, mas está relacionado ao tema das duas últimas semanas. Semana passada, que infelizmente eu não pude participar, mas eu li o artigo sobre tumores de pâncreas em estágio 1A e 1B, se eu não me engano, correto? Sim. Agora, na aquisição de material através do cultivo, né, e aquisição de organoides. Então, na verdade, esse é um caso do dia a dia, mas como a gente tem residentes aqui, é para falar de certas dificuldades que a gente encontra. Então, esse paciente me procurou à tarde, sexta-feira de carnaval, com a história de o paciente tem 71 anos, com diabetes há mais de 40 anos, e a queixa dele começou há uma semana com dor epigástrica, febre de 39 graus e calafrios com mais vômitos. Não tinha icterícia, não tinha colúria, e de patologia pregressa e tinha uma ponte safena em 2013. De exames que ele chegou com um exame já um pouco antigo, com uma gama-GT um pouco alterada, e como vocês estão vendo, a colangio-ressonância mostrando uma dilatação do ducto biliar principal e com uma diminuição do seu calibre em ponta de lápis próxima à papila. Diante disso, a gente levou o paciente para o hospital, né? A gente procedeu então a uma ecoendoscopia. Esse era o objetivo, fazer uma ecoendoscopia para diagnóstico e uma CPE para drenagem, embora o paciente não tivesse com icterícia. E a surpresa foi que já tinha saída de secreção purulenta na papila, né, e uma obstrução bem próxima da papila, uma obstrução do ducto biliar, com a imagem bem parecida, bem idêntica à colangio-ressonância. Nesse momento, eu não tenho a imagem aqui da eco, porque, na verdade, eu não vi lesão nenhuma. Eu passei o ecoendoscópio, não vi lesão nenhuma e, inicialmente, para mim, eu fiz um diagnóstico por imagem de um colangiocarcinoma, provável colangiocarcinoma. Por isso, eu fiz uma biópsia, tentei fazer uma biópsia com uma pinça comum, uma papila já aberta, e como eu pretendia retornar com esse paciente para fazer mais propedêutica, para tentar fazer o diagnóstico etiológico dessa estenose, eu decidi botar uma prótese plástica. A gente já discutiu aí um tempo atrás que a prótese metálica ela não impede, mas ela dificulta um pouquinho os resultados da punção ecoguiada. Então, eu simplesmente quis fazer a drenagem desse paciente, ele foi drenado, ficou bem, foi embora para casa e depois ele retornou. Quando ele retornou, e aí essa eco de retorno dele que mostrava, aí sim eu consegui ver uma lesão de pouco mais de 15, 16 milímetros de diâmetro, e a prótese me ajudou bastante. A prótese plástica me ajudou bastante na localização dessa lesão, tá?
a gente fez a punção com 22 Gauge FNB. A gente usa ou a Procor 20 FNB 20 Gauge, ou a gente usa 22, isso de acordo com o plano de saúde que autoriza, que tem no hospital, enfim. Então, aqui foi feito com a 22 Gauge da, da Medtronic, desculpa, da Microtech. Tá? Bom, aí veio o laudo, depois veio, mas isso foi depois que veio o laudo, né? Veio o laudo de um adenocarcinoma ductal bem diferenciado. Como eu tinha essa lesão pequena, e embora na avaliação visual eu fiquei satisfeito com a quantidade de material, a gente faz o slow pull, quer dizer, a microaspiração, a retirada do estilete, e aqui um adendo, a aspiração que o Marcos Clarencio aí comentou, vem muito sangue, na minha experiência, vem muito sangue no vácuo, mesmo com 22 graus. Então, a gente faz sempre o slow pull, né, a microaspiração, e vamos fazendo as passadas. Aqui a gente fez 2 passadas, 2 passos com 20 incursões no tecido. E também no mesmo dia, quer dizer, nessa segunda abordagem, a gente decidiu fazer todo o protocolo de aquisição de material, que a gente sempre escuta que não resolve, que não dá para fazer, porque eu achava até que eu não ia conseguir ver a lesão. Achava que era um colangiocarcinoma, que eu não ia ver nenhuma lesão nodular para fazer a punção da eco. E aí eu já fui armado com uma escova e com uma pinça de biópsia guiada, né? E isso ajudou bastante. Então, vocês estão vendo aqui à esquerda a escova, no meio aqui a estenose, o segmento estenosado, bem distal. A gente passou a escova e veio na citologia, veio positivo para malignidade com diagnóstico de adenocarcinoma. Então, daqueles 60% que a gente lê, né, na literatura de citologia mais biópsia, direto do ducto biliar, de 60% de sensibilidade, é que a gente conseguiu com essa escova e com essa pinça de biópsia que são guiadas. Facilita bastante, né? Então, aqui só para... Aqui a biópsia do ducto biliar, né? E aqui à esquerda mostrando a colocação da prótese. Então, assim, é uma coisa que a gente não faz com muita frequência, o que não é fácil a gente se acertar aonde a gente está fazendo a biópsia, né? Então, eu fiz uma dicasinha que eu ia dentro do ducto biliar, vinha com a pinça aberta, e quando ela encontrava a estenose, a tendência dela era fechar um pouco. Então, eu sabia que eu estava dentro da estenose. E ali eu tentava abrir e fazer angulações para a direita ou para a esquerda para tentar pegar tecido, e felizmente a gente pegou. Então, esse é um paciente, é uma lesão pequena, inicial, né? Talvez até dependendo da condição cardiovascular dele de ressecção curativa, né, desse adenocarcinoma ductal. Então, é só para ilustrar um caso do dia a dia, mas que a gente, como era uma lesão pequena, a gente insistiu na aquisição de material nesses 2 métodos. A Perfeito. eco com punção e é isso. Perfeito. Parabéns aí, Humberto, pelo caso. Eu acho que esse caso é um caso extremamente elucidativo, né, que mostra o resultado da punção biópsia aspirativa, né, onde você usou, nesse caso aqui, você usou a agulha Procor mesmo, né? A Procor, Eu usei a agulha da Medtronic. Tá. Microtech, A né? Microtech. Então vocês estão vendo, Micro exatamente, vocês estão 22 vendo um graus. caso extremamente interessante, onde vocês viram a técnica da ecoendoscopia, na qual o Humberto faz o slow pull, né? E a técnica da aquisição tecidual, que era usada até bem pouco tempo atrás, na grande maioria dos pacientes, que é a pinça de biópsia e o escovado. E todos eles, né,
deram o diagnóstico do adenocarcinoma ductal bem diferenciado. Então, eu acho que esse é um estudo, um caso clínico que representa muito bem aquilo que a gente consegue fazer hoje em relação ao diagnóstico dessas lesões. A minha pergunta é o seguinte, por motivos de convênio, você não botou nesse caso uma prótese metálica autoexpansível ou não? Na primeira abordagem, eu decidi botar a prótese plástica porque eu sabia que ia trazer o paciente de volta e eu achava que a prótese metálica, né, ela dá mais artefato e como eu sabia que ou era um colangiocarcinoma ou uma lesão pequena, que a prótese metálica poderia me atrapalhar na visualização. Então eu decidi botar a prótese plástica. E na segunda abordagem agora, vocês estão vendo a prótese plástica, como a lesão era distal, eu cortei a prótese, fiz um novo flap manualmente, mas foi por questões de convênio mesmo, tá? Porque Beleza. aqui que foi por questões de convênio, e como o paciente tem uma lesão pequena, a ideia é a oncologia decidir, né, por fazer neoadjuvância, ou se vai só paliar, né? Aí, Qual é a idade do paciente, Humberto? 71 anos. E ele tem boas condições? Ele tem boas condições, ele tem uma história de ponte safena em 2013, né? Quer dizer, esse é um paciente potencialmente operável, né? Potência, exatamente. Pela ecoendoscopia a lesão é pequena, né? Diria que é um estágio 1, né? Um A, um B, Estágio máximo. A, né? Então, acho que é um paciente eu acho que nesse paciente tem que investir um procedimento operatório para ele, né? Acho que isso é uma coisa importante. Humberto, você não biopsiou o ducto biliar? Ô, Fila, nessa segunda ecoendoscopia, eu vi o colédoco um pouco espessado acima daquele nódulo que eu passei a agulha ali também, tá? Porque Mas está me depois- parecendo um primário do ducto. Do colédoco, exato. Eu Não ia ductal. falar isso. com uma dúvida tremenda, Exato. mas aqui, ó, nessa tomada aqui, a gente vê que é uma lesão nodular, né? Tá. Nessa tomada aqui. Então, foi aqui que a gente, mais um pouco acima da obstrução, a gente viu um colédoco um pouco espessado, mas confesso a você que eu interpretei até como uma reação inflamatória da parede, né? Obstrução, tal prótese. Então, primário do pâncreas mesmo, né? Foi como Então, primário. Fila, esse é um problema que às vezes a gente tem, né? Eu vejo isso, não pacientes que a gente faz a ecoendoscopia, porque você é muito firme nisso e a gente também associa todos os achados. Mas isso aí que aconteceu com ele, que é exatamente o que a gente vê aí, existe alguma prova imunistoquímica que a gente pode fazer para fazer a diferenciação entre um adenocarcinoma do pâncreas e um adenocarcinoma um colangiocarcinoma? Ou, até te amplio a pergunta por causa da última reunião do pâncreas que a gente teve aqui em São Paulo. Tem alguma prova imunistoquímica que consegue fazer o diagnóstico diferencial entre o adenocarcinoma ductal do pâncreas e um adenocarcinoma de duodeno? Do duodeno? Do duodeno... Não, puxa, esquisito. O duodeno, teoricamente, é um entérico, não é? Eu estou Do imaginando aí a dificuldade do biliar, né? Ducto biliar Acho que o Humberto lembra da última reunião do pâncreas, né? barro pancreático, né? Olha, o SMAD4, supressão do SMAD4 no pâncreas, eu acho que é superior ao de origem biliar, ao colangio, né? Certo. Então, talvez, mas é uma reação bem difícil de fazer. Então, talvez essa... Mas, assim, no fim, a morfologia é em primeiro lugar, não é? O colangio vai ser mais glandular, né? Vai ser um pouco mais. Então começaria por uma diferença sutil ali, né? Não é a imuno, eu acho que só o SMAD4 talvez pudesse ajudar. Perfeito. Mas se você marca a mucina, marca a citoqueratina, são iguais.
Perfeito. Nós estamos inclusive agora em Ribeirão, ontem mesmo na reunião nós estamos com um caso semelhante até o caso que foi apresentado na última reunião do pâncreas e tem uma lesão do adenal bem no processo uncinado, exatamente no processo uncinado, mas ela está pelos exames de imagem e é um paciente que fez uma cirurgia de obesidade, então a abordagem é um pouco difícil, fez um bypass gástrico e a gente vai tentar fazer uma endoscopia para visualizar com a ajuda da laparoscopia. É, primário do adenal, acho que é bem diferente, não? Eu também acho. Eu acho que a morfologia é mais importante do que a imunistoquímica. Essa é a minha impressão, né? É, Mas divergiu do grupo. Eu acho que é importante salientar isso. tá. Ok. Alguém tem mais algum comentário a respeito do caso clínico do doutor Humberto? Por favor, fique bem à vontade. Perfeito. Então vamos passar agora para o outro caso. É o caso do Dr. Marcelo, o Dr. Marcelo que vai apresentar o caso. Marcelo, por favor, você descompartilha com a gente, Humberto? Agora o Marcelo vai apresentar. Pode ir, Marcelo. Ok, professor. O caso clínico dessa semana, paciente feminina de 43 anos, veio no nosso serviço com história de dor abdominal. Veio encaminhada de serviço externo, na verdade, com quadro de diversos episódios de dor abdominal, com início há 3 meses, porém teve uma piora há 2 dias. Tem essa dor em andar superior do abdômen, mas em pouco no direito, com irradiação para dorso. De antecedente apenas história de enxaqueca. Então, nos exames laboratoriais, tinha aumento de leucocitose PCR, alteração de canaliculares, uma bilirrubina dieta de 2,4 e amilase e lipase estavam normais. Nesse momento, ela realizou uma ressonância externa que a gente não tinha as imagens, tinha apenas um laudo parcial, que esse laudo parcial descrevia então a dilatação das vias intrahepáticas, com tênue realce pelo meio de contraste, com discreto espessamento parietal dos ductos hepáticos direito, esquerdo e comum, suspeita de alterações inflamatórias infecciosas das vias biliares. Tinha um hepatocolérico regular sem falhas de enchimento, de calibre de 0,5 centímetros. Foi então optado por realizar uma ecoendoscopia no nosso serviço, que viu aqui esses spots hiperecóicos flutuantes, com sombra acústica posterior no interior da vesícula, compatíveis com microcálculos. E aqui no colédoco podemos ver também um cálculo com sombra acústica posterior aqui. Não tinha dilatação do colédoco, media 0,5. Nós podemos ver aqui também as imagens da coledocolitíase que essa paciente tinha. Aqui o laudo da ecoendoscopia. E nesse momento a gente teve acesso às imagens da ressonância externa. A gente até discutiu com o Dr. Roberto Blasbalg. Tinha uma discreta dilatação aqui de alguns segmentos hepáticos, principalmente esse daqui, com um leve realce do, do, dos ductos biliares. E aqui também podemos ver esse. E aqui na reconstrução, podemos ver algumas falhas de enchimento do ducto colédoco. E essa via biliar aqui com uma discreta dilatação também, principalmente aqui, intrahepática, mas muito, muito discreta. E aqui o laudo dessa ressonância laudada fora, né? Então, o radiologista do outro serviço laudou com uma discreta dilatação irregular das vias intrahepáticas, principalmente nos ductos anteriores do lobo direito,
que pode estar relacionada à patologia inflamatória de vias biliares. Então, ele interrogou colangite esclerosante e falha de enchimento de alguns ductos biliares intrahepáticos e no colado compatíveis com cálculos. Eu quero, antes de você dar continuidade, Marcelo, eu quero perguntar para os endoscopistas experientes aqui, Dr. Humberto, Dr. Marcos Vinícius e todos os outros que estão aí, quando você lê um laudo de ressonância como essa, e você vê que a ressonância também identificou cálculos, qual que é o seu planejamento em relação à colangioendoscópica retrógrada? Queria saber a opinião do Marcos Clarente. O que é que você faz a mais? Se você faz uma opacificação importante da via biliar intrahepática para realmente fazer esse diagnóstico de colangite esclerosante, ou você única e exclusivamente faz a avaliação da papila, faz a cateterização, a papilotomia, a remoção dos cálculos e tudo bem. Queria saber a opinião do Marcos, do Humberto, bem rapidinho. Bem, Celso, a minha escola é a escola de Jomar, né? Jomar foi um cara que me ensinou CPRE. Ele vem de uma escola também que na época ele dava muito diagnóstico pela CPRE, né? Diagnóstico não só de cálculo, mas também de achado de afecções intrahepáticas, seja de doença crônica. Então a gente sempre faz a colangiografia, sempre quer fazer uma colangiografia completa, né? E a gente que trabalha muito com fígado aqui e tal, a gente sempre faz isso. É um exercício para os residentes também interpretar achados da via biliar intrahepática, né? Perfeito. E a gente faz isso e depois segue o habitual da CPRE, enfim, papilotomia, enfim. Mas a gente sempre tem essa preocupação, né? Raquel, você tem alguma coisa a falar, Raquel? Bom dia. Bom dia a todos. É muito importante, sim, uma boa pacificação da via biliar para ajudar nessa definição diagnóstica, imaginando que a colangiografia retrógrada, durante a endoscopia, ela tem uma qualidade excepcional. Agora, alguns cuidados têm que ser tomados. Primeiro, da presença de estenoses intrahepáticas. Esse paciente parece que já tem um quadro infeccioso associado com leucocitose PCR elevada, talvez já esteja com antibiótico, que nos deixaria mais tranquilos, mas tomar esse cuidado. Mas é importante saber boa definição, inclusive para te auxiliar na extração adequada dos cálculos e você ficar tranquilo que fez uma limpeza da via biliar. O segundo ponto que eu gostaria de salientar é do diagnóstico de colangite esclerosante. É importante lembrar que colangite esclerosante pode ser primária, como pode ser secundária a presença dos cálculos, causando ou até colangites de repetição. Eu não lembro da história passada dessa paciente, se tinha algum evento antes, mas muito cuidado para não rotulá-la já de início como um quadro autoimune, porque pode ser secundária a presença de cálculos e até uma colangite. Chama atenção, né, Raquel, também esse caso, né, uma paciente que tem, pela colangiorressonância, múltiplos cálculos, né, múltiplos pequenos cálculos numa via biliar que não está tão dilatada, né? Isso, chama atenção. E a gente percebe um único segmento hepático à direita que tem a dilatação, né? Ou seja, é difícil a gente falar se isso aí é uma colangite esclerosante primária, né? O aspecto não chama atenção de uma colangite esclerosante primária, porque a gente sabe que na maioria absoluta dos casos a colangite esclerosante primária ela tem uma alteração difusa, né, das vias biliares. Isso, não focal. E a outra coisa que é difícil definir isso no primeiro momento, às vezes, porque mesmo se o radiologista detecta espessamento de parede dentro de um espectro infeccioso, de uma colangite, confunde tudo. Exatamente. Então, você chamou muito bem a atenção de ser focal, mas lembrando que a colangite primária pode ser
focal só de via biliar extrahepática, às vezes ela não compromete sempre a via biliar intrahepática, então ela tem algumas nuances que, infelizmente, vêm para Dificultam o complicar, diagnóstico. dificultam o diagnóstico. Perfeito, concordo. Celso, apenas para complementar aí o que a Raquel estimulou, eu também sempre lembro aos nossos residentes que após uma colangiografia, a opacificação, sempre depois limpar a via biliar, né? Jogar soro ou água e deixar a via biliar sem contraste. Isso é uma coisa também que a gente sempre chama atenção, né? Utilizar muito líquido, água ou então até mesmo soro e deixar sempre a via biliar limpa para essas situações de uma obstrução que você não detectou. Isso é uma coisa também que eu sempre lembro aos nossos residentes. Perfeito. Alguém tem mais algum comentário? Humberto? Abriu a câmera aí? Posso falar, Celso? Claro, claro. Marcos, aí eu já te chamo, Humberto. Marcos? Talvez vocês vão me enforcar, mas eu tenho uma abordagem diferente. Ninguém falou da vesícula desse paciente. Essa colangite pode vir dessa vesícula. Eu faria uma colestectomia, uma colangiografia intraoperatória, que tem uma sensibilidade muito grande, e depois que faria a CPRE. Você, então, nesse ponto... Não, essa é uma conduta, hein? Então, nesse ponto, você faria uma colestectomia. Isso é uma coisa importante, porque você é um cirurgião que faz endoscopia, e quando a gente discute um caso como esse, com uma quantidade de cirurgiões maior, por exemplo, tem muito cirurgião que realmente indica isso aí que você está falando, né? Eu acho que não é que nós vamos te trucidar, não. Eu acho que é uma conduta. Vamos deixar as coisas claras. Ou seja, pelo que eu entendi, você faria a colestectomia, faria uma colangio intraoperatória e no mesmo ato, como você, endoscopista, faria, por exemplo, uma colangio endoscópica retrógrada para remover os cálculos. É isso que você quer dizer? É isso mesmo. É isso mesmo, perfeito. Raquel, o que é que você acha como endoscopista dessa conduta? Eu ficaria um pouco receosa de retirar a vesícula num paciente que eu não tenho definido ainda a presença de uma colangite primária. Tudo leva a crer que seja secundária, mas eu tenho que pensar nisso. Então, eu pensaria primeiro em drenar a via biliar, ou já que o paciente está tendo alterações canaliculares, mas... se eu não tivesse essa dúvida, talvez fosse uma conduta. Não é o que eu faço no dia a dia aqui, certo? Não é que eu vá ser contra você, não, Marcos. É outra conduta só, simplesmente. Você está pensando mais que ela está fazendo uma colicistite aguda, isso? Mais do que uma colangite? Não é nem colicistite aguda, porque a eco mostrou que a parede da vesícula não está espessada, mostrou É verdade. um conteúdo bom. Eu digo que essa paciente vai ter que fazer uma colestectomia. Independente da técnica que você fizer antes ou depois, ela tem que fazer. Você não vai fazer uma papilotomia e deixar uma vesícula pérvia num paciente que já está tendo colangite. No meu entender, a colestectomia dessa paciente é mandatória, ou antes ou depois. Celso. Queria saber a opinião Celso. Não, agora vamos deixar o Humberto só um momentinho, Marcos. Vamos deixar o Humberto falar, porque ele está aí esperando já faz tempo. Não, eu acho que todo mundo já abriu o leque dos comentários. Eu teria um cuidado muito grande. Primeiro, assim, de fazer o diagnóstico, né? Não foi falado se esse paciente tem alguma alteração a nível intestinal, para a gente pensar em retocolite ulcerativa, alguma coisa a nível intestinal para pensar na colangite. Isso não foi falado e eu não sei se tem essa história. Segunda coisa que eu não tomo como regra, que o Marcos Clarence falou, de opacificar bem essas vias biliares, principalmente se tem a suspeita de uma colangite, seja primária ou secundária, e se a gente ainda não definiu se tem alguma estenose dominante, porque eu posso piorar o quadro de colangite dela. Então eu não fico muito à vontade de preencher essa via biliar intrahepática com vigor, não. Enquanto eu não tivesse um diagnóstico. Agora, tirar o paciente de um risco de uma pancreatite pela coletocolitíase, tirar o paciente, fazer uma colestectomia, isso tudo vai depender do tempo e da evolução.
né? Não que eu não abordaria, eu abordaria sim, mas tudo vai depender do tempo de evolução, mas eu tentaria fazer mais o diagnóstico inicialmente do que simplesmente tratar a litíase, seja de vesícula, seja de coleta. Então você partiria para uma biópsia hepática, por exemplo. Provavelmente sim. Seria uma segunda discussão. Seria uma discussão, e você sabe, né, Celso, que a gente tem alguma experiência aqui com biópsia hepática por ecoendoscopia, que é uma coisa fácil de fazer, e eu já tinha feito a eco aí, passar no mesmo momento a agulha ou passar logo depois, seria uma coisa para discutir. Eu não fico muito à vontade de preencher a via biliar intrahepática desses pacientes. Eu não fico, eu quero ver os mínimos detalhes. Eu não tenho um diagnóstico. Se eu tenho alguma retenção focal de contraste, eu vou causar uma colangite, e como não tem dilatação para eu dilatar ou botar uma prótese, eu vou piorar a condição. Aí eu vou fazer uma colangite piogênica secundária. Então, Perfeito. eu vou mais devagar, eu correria atrás do diagnóstico. Perfeito. Rodrigo, você quer fazer algum... acho que o Rodrigo não está aqui agora. Eu posso? Não, posso Tá, levantar a então, mão. não estava te vendo aqui. Fala aí, Rodrigo. Vocês têm o diagnóstico final? É um CEP difuso? É só essa pergunta que eu queria fazer. Não é difuso. Parece que pela ressonância Tá, vou ele é falar uma coisa que focal. assim, hoje eu tô no dia que eu concordo com todo mundo. Eu tava esse tempo inteiro pensando no que o Humberto falou. Por causa de um caso que eu vi, eu não sei quais são os antecedentes mórbidos recentes dessa paciente. Eu faria uma amostra de fígado. Eu tive um caso razoavelmente semelhante. Duas coisas me chamaram muito a atenção nesse caso. Parece uma sepse segmentar, né? Uma colangite esclerosante mais segmentar acometendo um ducto anterior direito. 2, muito cálculo e muito cálculo pequeno. Eu vi um caso extremamente semelhante. Obviamente, eu estava numa época de sorte na minha vida, truquei. Acabou tratando a via biliar, eu entrei, fiz a colicité e falei, eu não quero fazer só a colicité, eu acho que esse paciente, concordo com o Marcos, esse paciente assim, tem que evoluir para uma colicité, eu acho. E eu falei, eu não estou entrando para fazer só a colicité, eu vou biopsiar o fígado. Apresentamos o caso, eu consegui chegar naquela reunião e era um CEP-like segmentar por COVID. Então, assim, me chamou a atenção uma dilatação segmentar só da via biliar. O paciente que eu estou comentando tinha tido uma internação complicada meses antes por COVID, acabou recebendo depois antibiótico, uma infecção secundária. E era um CEP segmentar só. Não era uma doença hepática difusa, fechou o diagnóstico, esquecemos o caso e a gente conseguiu o diagnóstico final só com a biópsia de fígado naquele caso. Então, nesse caso específico, não estou falando que tem que fazer de forma alguma para outros casos, para o diagnóstico de colangite esclerosante, a biópsia de fígado obrigatoriamente. Mas eu gostei demais da ideia do Humberto de fazer uma amostragem por biópsia de fígado. Perfeito, perfeito. Agora vamos dar continuidade então, Marcelo. Pode apresentar e aí depois a gente vai traçar os comentários finais. Então, foi procedido com a realização da CPRE. Foi visto apenas as falhas de enchimento aqui na região do colédoco. Intrahepático foi visto apenas uma alteração anatômica da drenagem de alguns segmentos hepáticos da direita para o ducto hepático da esquerda. Foi a única alteração intrahepática visualizada. Foi procedido então com a papilotomia, a coloplastia e a retirada dos cálculos, e aqui a imagem da colangiografia após o procedimento. Aqui tem só artefato, é só bolhas, aqui não é Mas representativo de cálculo. nós não temos uma imagem, né? Foi o Otávio, se eu não me engano, o Otávio pode dar maiores informações a respeito disso. Otávio, se você quiser falar alguma coisa, fique bem à vontade. Mas se vocês podem ver que uma coisa me chamou bastante atenção nesse colangiograma. Vocês veem que existe uma retificação da via biliar intrahepática e, além de tudo, uma rarefação, né, dos pequenos segmentos. Eu fiquei bem incomodado com esse achado, não sei o que vocês pensam, tal, mas queria saber a opinião da Raquel, mas eu acho que realmente essa paciente, com os achados da colange endoscópica, mais a ressonância, eu faria
nessa paciente aí eu faria uma biópsia hepática e também faria a colestectomia. Eu queria saber a opinião aí de vocês em relação à conduta a ser tomada nessa paciente. A Raquel vai falar. Pode falar, Marcos, pode falar. Realmente me chamou a atenção a pobreza da árvore biliar intrahepática do lado direito, Exato. entendeu? Existe uma pobreza, foi até bem ó pacificado, que você vê o lado esquerdo tá bem, tá melhor, mas acredito que existe uma pobreza da árvore biliar intrahepática, e isso pode ser uma doença crônica. Eu não vi detalhes se existe uma irregularidade, enfim, mas pode ser que já tenha algum achado de fígado aí, né? Eu complementaria. Então quer dizer que você também complementaria, né, Marcos, com uma biópsia hepática e uma colestectomia. Eu acho que na dúvida faria a biópsia também. Perfeito. Raquel, você quer fazer algum comentário? O que é que você acha? Sim, eu também acho que, como foi muito bem feita a limpeza dessa via biliar, parabéns pelo exame, a gente vê uma imagem bem clara e é focal realmente as alterações. Eu faria biópsia, mesmo se fosse difuso, eu também faria. Mas eu saliento ainda que essas alterações podem ser secundárias àquele processo inflamatório, né? Então, de qualquer maneira, a biópsia nos ajuda, embora alguns achados são semelhantes na colangite primária e secundária, que o patologista, até o Fila pode me ajudar nisso, mas tem alguns achados que podem nos contribuir na diferenciação, e aí o encaminhamento, até que o Humberto falou, pensando em colangite primária, tem que olhar o colo dessa paciente também, né? Então, eu faria biópsia também, Celso. E você removeria a vesícula ou não, Raquel? Você pediria para remover a vesícula ou não? Poxa vida, Celso, você fez essa pergunta, né? Então, eu até estava discutindo aqui com um colega patologista, porque nas cirroses biliares primárias, na colangite esclerosante, eventualmente a gente poupa, porque pode fazer um procedimento depois cirúrgico maior. Mas isso se ele tiver cirrose, né? Num quadro inicial, talvez fosse de fazer. Aí a dificuldade é saber se é primária, ou seja, se os cálculos são da vesícula e migraram para o colédoco, aí tem que tirar essa vesícula, ou se está associada a uma doença autoimune, que aí é controverso, no meu entender, como clínica, a necessidade imperativa de tirar essa vesícula. Perfeito, perfeito. Alguém tem mais algum comentário? Fila, você quer falar alguma coisa a respeito desse caso? Não. Eu acho que eu começaria afastando todo o processo inflamatório antes de tomar outra conduta, mesmo a biópsia. E, claro, a colangite esclerosante primária vai ter características distintas de um processo inflamatório secundário à colangite, né? Perfeito. Rodrigo? Celso, bom dia. Bom dia, fala aí, Otávio. Estava esperando você falar aí, abrir o microfone. Eu estava só esperando todo mundo acabar os comentários para poder falar. Realmente, por causa dessa rarefação de via biliar, depois da CPRE, eu conversei com o cirurgião. Eu não sei se ele fez, mas ele me comentou que talvez faria biópsia hepática durante a cirurgia, porque foi tudo no mesmo tempo, né? Quando eu fiz a CPRE, quando eu fiz a ecoendoscopia, realmente tinha bastante barro biliar, bastante microlitise na vesícula. E aí eu liguei para o cirurgião, falei que tinha coledoclitise também e tal. Ele falou assim: vamos fazer um procedimento junto, tal. Até o senhor estava junto na hora. E aí foi um procedimento combinado. Eu comecei com a CPRE e depois que eu acabei, ele comentou que talvez iria fazer a biópsia hepática. Não sei se ele fez, eu vou até perguntar para ele depois. Mas seria uma conduta que eu tinha comentado com ele mesmo. Perfeito. E aí, de história prévia, a paciente era rígida, nada. Totalmente rígida. Só teve Covid na época, tal, mas nada demais. Mas não esquecer, como se ela teve Covid na época, não esquecer do diagnóstico que o Rodrigo lembrou, né?
que pode ser É, até uma colangite por Covid, né? Eu acho que esse é um ponto que a gente também não pode esquecer. Alguém tem mais alguma? Foi uma Covid, só uma pergunta, foi um Covid grave? Porque o que a gente viu de colangite esclerosante associada à Covid, que eu vi, ao menos, todos foi em Covid grave. Acho que não vi nenhum em quadro leve, mas eventualmente pode ter, né? Não é porque a gente não viu que não tem. acho que não, Raquel, porque ela comentou, mas não falou nada demais, assim, sabe? Acho que deve ter sido Não um Covid. internou, né? Exato. Provavelmente não. Alguém tem mais algum comentário? Perfeito. Tem mais alguma coisa, Marcelo, para apresentar? Não, então foi procedido com a astectomia no mesmo tempo anestésico. O paciente teve uma boa recuperação com alta 2 dias após. Esse paciente está aguardando o retorno ambulatorial para a checagem do anátomo patológico e continuação do caso. Perfeito. E foi feita a biópsia durante o ato operatório ou não foi feita a biópsia? Professor, na descrição cirúrgica não estava descrito, Perfeito. mas eu vou checar depois com o médico cirurgião se foi realizado. Perfeito. Bom, gente, mais uma vez, muito obrigado, né? Vocês veem como é interessante essa parte da via biliopancreática, né? Realmente as condutas podem divergir, mas no final a gente acaba sempre no mesmo funil, né? Ou seja, realmente é um caso bem interessante, né? Que suscitou uma discussão bem forte em relação a isso. Quero agradecer mais uma vez a todos os comentários, né, que foram feitos. Quero também desejar a todos uma boa semana, um bom final de semana e a gente vai se encontrar na próxima semana, a terça-feira, para a discussão de mais um caso. Muito obrigado a todos e até a próxima semana. Tchau para todo mundo. Tchau, um abraço. Um Bom abraço dia aí a para todo todos. mundo. Tchau.